E aí, galera do Me Salva, vamos para a resolução, então, da questão de número 4 do nosso simulado de biologia. E essa questão, ela fala sobre o sistema endócrino, sobre as glândulas e os hormônios que essas glândulas secretam. Então, o que a gente tem que fazer nessa questão? A gente tem que, então, ver a relação das atividades realizadas pelas glândulas e assinalar a alternativa que preenche corretamente as lacunas de cada frase abaixo. Então, vamos começar pela nossa primeira frase. A primeira frase diz que uma determinada região de uma determinada glândula vai secretar um hormônio que em uma determinada situação vai modular a frequência respiratória e a frequência cardíaca. Então, se a gente olhar aqui nas nossas alternativas, as opções que a gente vai ter são essas aqui. Então, vamos começar pela glândula. Vamos ver o que o pâncreas vai secretar. O pâncreas, ele vai secretar, então, insulina e o glucagon. E se a gente olhar, então, nas opções de hormônios para essa frase, a gente vai ver que a gente não tem esses dois hormônios que o pâncreas vai secretar. Já a suprarrenal, ela secreta, então, o cortisol e a adrenalina. O cortisol, por sua vez, a ação dele vai ser sobre a insulina e não sobre a frequência respiratória e a frequência cardíaca. Já a adrenalina, ela vai agir sobre essas frequências. E o que vai acontecer? Em uma situação de estresse, a adrenalina vai aumentar essa frequência respiratória, a frequência cardíaca. E em qual a região, da suprarrenal que essa adrenalina é produzida? Ela é produzida na região medular da suprarrenal, ok? Então, vamos para a nossa segunda frase. Nessa segunda frase, a gente tem que a deficiência de um determinado hormônio, vai fazer com que haja uma modulação na produção da urina. Então, nossas opções de hormônios são o LH, que é, então, o hormônio luteinizante, que vai agir lá no corpo lúteo. Também o ADH, que é o hormônio antidiurético. E o GH, que é o hormônio do crescimento. Então, lembrando que a gente está falando de quê? De urina, de produção de urina. Então, o hormônio luteinizante vai agir no corpo lúteo e o de crescimento, então, vai agir em diversos órgãos no momento do nosso crescimento. E o ADH é o antidiurético. O que ele vai fazer, esse hormônio antidiurético? Ele vai fazer com que haja uma baixa perda de água pelo nosso organismo. Ele vai agir lá nos nossos rins, lá nos túbulos dos nossos rins. E se a gente tem uma deficiência nesse ADH, não vai haver essa retenção de água no organismo. Então, a gente vai ter o quê? Uma alta produção de urina, ok? Vamos, então, para a nossa próxima frase, que ela fala o quê? Que pessoas, então, com uma alta produção de algum hormônio, eles vão ter uma taxa metabólica diferenciada e essas pessoas elas vão ser mais ansiosas e, em muitos casos, eles vão apresentar um pescoço com uma proeminência. Então, vamos para as nossas opções. A gente tem como opção, então, o TSH, que é o hormônio estimulante da tireoide. A gente tem também o FSH, que é o hormônio folículo estimulante, e o ADH, que é aquele nosso hormônio antidiurético que a gente já falou nele na frase anterior. E o FSH, ele vai agir então nos folículos ovarianos. E o TSH vai agir aonde? Vai agir na tireoide. E a tireoide vai produzir o quê? Vai produzir dois hormônios, o T3 e o T4. E esses dois hormônios, eles vão agir na nossa taxa metabólica. Então, se eu tenho uma alta produção de TSH, a gente vai ter, esse TSH vai agir na tireoide, a gente vai ter uma alta produção de T3 e T4, a gente vai ter um aumento da nossa taxa metabólica. E essa tireoide, ela está na região do pescoço. E esse TSH também vai agir na tireoide, aumentando o volume da glândula. Então, essa situação é uma situação de hipertireoidismo e pessoas com hipertireoidismo, então, são mais ansiosas, ok? Então, vamos para a nossa última frase.
Nessa frase, a gente tem que certo hormônio, ele é produzido em uma situação de alta ou baixa concentração de glicose na circulação sanguínea. E as nossas opções são, então, o glucagon e a insulina. E o glucagon, ele vai ser produzido em uma situação em que a gente vai ter uma baixa concentração de glicose sanguínea. E a insulina, na situação inversa, quando a gente tiver uma alta concentração de glicose no sangue. Então, se a gente olhar para as nossas alternativas, a gente não vai conseguir definir as lacunas da frase 4. Mas se a gente olhar com bastante cuidado, a gente vê que a letra que melhor preenche essas lacunas é a letra C.